Boa tarde, meus caros alunos e amigos da disciplina de resistência dos materiais. Muita saudade de vocês, continuo ainda me manifestando e espero que todos vocês estejam muito bem, se cuidando, se protegendo e vamos continuar falando um pouquinho a respeito da nossa disciplina resistência dos materiais. Continuando aí os nossos estudos a respeito dos conceitos de tensão e de deformação, que estão previstos na unidade 2 do nosso livro didático digital, que vocês têm acesso. Eh, Também estudando um pouquinho a respeito das tensões de ruptura, coeficientes de segurança e tensões admissíveis nos diversos materiais de diversas bitolas e de diversos formatos, cuja previsão se encontra na seção 2.1, também da nossa unidade 2, conceitos de tensão e deformação. Dando continuidade ao estudo das nossas tensões, vamos analisar um pouquinho as relações entre tensão e deformação, seção 2.2 da nossa unidade 2. No nosso estudo das tensões e deformações, podemos observar que o nosso livro didático digital, ele traz com relação ao estudo dessa tensão o carregamento axial. A resistência de um material é a sua capacidade de resistir a esforços, momento em que as tensões no material são geradas. O carregamento sobre o material, além de proporcionar tensões, causa mudança de forma e tamanho. Essas mudanças são definidas como deformações. O que o nosso autor está querendo dizer é que, independente da matéria, do material que esteja sendo aplicado, independentemente do diâmetro ou da seção que o material é utilizado, uma vez aplicado uma carga, uma vez aplicado uma força, certamente esse material sofrerá as tensões e essa tensão pode causar alguma deformação. Essas deformações é que passaremos a analisar a seguir. Lembrando ainda, segundo o nosso estudo de tensões e deformações, que toda vez que uma estrutura recebe um carregamento, ou seja, toda vez que um determinado material, independente da sua, independente da sua função, ele tende a sofrer uma espécie de deformação. Portanto, ela tende a apresentar mudanças nas suas dimensões. A deformação, ela gera um resultado cujo material, se não tiver uma capacidade de absorção, ele entra num processo de até mesmo de ruptura. Essas mudanças são definidas como deformações e elas podem ser perceptíveis sem a presença de equipamentos de aferição ou não. A deformação de um material é representada pela letra grega delta. O que o nosso autor está nos referindo é que, dada a inserção de uma carga sobre um certo material, seja ele de forma aplicada axial ou longitudinal, ou tracionado ou comprimido, essa estrutura e esse material sofre alguma deformação. Alguns equipamentos podem ser utilizados para medição, para confirmação, mas algumas deformações são tão grandes que podem ser observadas até mesmo a olho nu. No slide 5 de resistência dos materiais V6, eu trago uma figura cuja interpretação ela representa a variação do diâmetro de uma barra em relação a uma segunda barra, cujo diâmetro é exatamente o dobro e que a tensão aplicada em uma barra é exatamente o dobro da aplicada
na barra seguinte. Então, o comprimento da barra de uma determinada barra, estou chamando de barra A, ela é o mesmo que o comprimento da barra B. Todavia, observa-se que o diâmetro da barra A é a metade do diâmetro da barra B. Após a aplicação da carga, a barra A, recebe uma carga P, em comparação com uma outra barra cujo diâmetro é o dobro, todavia a carga também é duplicada, a tensão, o resultado da deformação, eles são equivalentes. A mesma variação que nós encontramos no material cujo diâmetro é metade do outro e cuja carga é a metade da outra, é equivalente a de diâmetro maior. Ou seja, se eu dobrar o diâmetro e dobrar a carga, a deformação delta ela é equivalente. Então a figura representada por uma barra sofre um carregamento axial aplicado em uma determinada área. Portanto, essa alteração no comprimento da barra original, caracterizado pela deformação delta, ela equivale à deformação delta na barra de diâmetro duplicado. Ou seja, P sobre A é igual a 2P sobre A. A razão da deformação do comprimento da barra é denominada deformação, portanto, é uma especificação. Lê-se que epsilon é igual a delta sobre o comprimento L. Dando continuidade ao nosso estudo sobre tensão, no slide 6 eu trago uma observação, o que resulta o estudo da tensão, que continua sendo força sobre área, só que dessa vez a área ela é inicial. A deformação é que será analisada. Então, a partir do momento em que uma carga é aplicada sobre uma determinada área de dimensão inicial, após a aplicação e a cessão da incidência da carga, é preciso verificar a variação nessa área do material. Portanto, o que deve ser analisado é a alteração no comprimento dessa barra ou desse material. Esse comprimento ele passa a ser uma subtração da medida final pela medida inicial. Essa variação é o que denominamos de deformação. Essa deformação específica será dada pela equação de carregamento aplicado sobre uma área inicial de seção transversal, que pode ser considerado como um corpo de prova. A partir do momento em que o corpo de prova é submetido a um ensaio de tração, por exemplo, os resultados são tabulados. E a partir desse resultado, podemos obter um diagrama de tensão e de deformação para uma determinada deformação, seja ela específica, nas coordenadas de abscissa, e a tensão normal pode ser observada nas ordenadas. Esse diagrama ele pode variar muito de um material para outro, ou seja, o resultado obtido ele é variável de acordo com a matéria-prima que está sendo submetida ao ensaio. Portanto, dependendo das características mecânicas de cada material, o resultado passa a ser analisado de forma diferenciada. Uma interpretação importante desse diagrama é a possibilidade de se identificar dois grupos de material: os dúcteis e os frágeis. Os dúcteis, eles podem sofrer grandes deformações antes de se romper, ao contrário, logicamente, dos frágeis. Exemplo desse tipo de material são o aço estrutural ou qualquer outro tipo de material metálico. Esse resultado ele pode ser muito bem observado num gráfico. Para o ensaio de tração, o corpo de prova de um material dúctil é submetido a um carregamento crescente. Observe o que eu estou falando lá no slide 8.
8, resistência dos materiais, V6. Com isso, tem-se uma reta no início do diagrama com um coeficiente angular elevado até a tensão de escoamento. A partir desse ponto, o material escoa, ou seja, ele sofre uma grande deformação com pouco aumento de carga. Então, esse ensaio de tração, o corpo de prova de um material, por ser dúctil, por exemplo, é submetido a esse carregamento, a esse esforço, a essa tensão, apresentando um aumento proporcional em seu comprimento. É exatamente essa deformação que pode ser observada num gráfico, cujo escoamento, uma vez submetido a uma determinada tensão, na medida em que a carga é elevada, ela chega até a sua ruptura, ou seja, iniciou-se o processo de estricção. O material não suportou mais a incidência da carga. Observe aí no slide 9 que eu trago uma informação do nosso livro didático digital, que após o início do escoamento do material, a deformação pode ser até 200 vezes maior do que antes de iniciar o escoamento. Todavia, quando o corpo de prova atinge o valor máximo, a deformação máximo ou a deformação última, inicia-se uma redução localizada no seu diâmetro, ou seja, a incidência de carga, uma vez aplicada sobre o corpo, sobre a matéria-prima, ela faz com que o material que está sendo ensaiado, tracionado, ele reduza o seu diâmetro, ele vai reduzindo, reduzindo, até o instante em que ele não suporta mais, devido a uma perda ou uma resistência local conhecida como a estricção. Uma forma de interpretar, estudar ou analisar a ductibilidade de um material é pelo seu alongamento percentual ou pela redução percentual na área analisada. Então, todo material, uma vez aplicado uma incidência de carga num ensaio de corpo de prova, ele pode, dependendo do ensaio, alongar ou, dependendo do ensaio, reduzir. Ou eu posso tracionar, ou eu posso comprimir, para analisar o resultado final. E esse alongamento é percentual. Então, eu preciso analisar uma carga máxima, uma carga de ruptura, em relação à medida inicial, para ter exatamente essa proporção. E se eu multiplicar por 100, eu vou ter o percentual de redução. L0, por exemplo, é o comprimento de um corpo de prova e o LR é o comprimento de ruptura para o ensaio de tração. Observe isso lá no nosso slide 10, no caso da tração. E a redução percentual da área é definida pela equação. E aí eu posso ter alongamento ou posso ter redução. A0, por exemplo, como eu escrevi lá no slide 10, é a real seção transversal do corpo de prova e a área mínima em relação à sua ruptura. E aí, por exemplo, para o aço estrutural, essa redução é em torno de 60 ou 70%. E aí eu trago lá no slide 11 um convite para que você pesquise mais. Veja mais sobre as propriedades mecânicas dos materiais. Isso você pode pesquisar no livro do Hebler, de Resistência dos Materiais, sétima edição, editora Pearson, páginas 57 a 62. Esse livro nós temos na nossa biblioteca. E na medida do possível, quando você puder, pede esse livro, dá uma olhadinha lá. O Hibbeler é um livro bastante utilizado, é um livro bastante emprestado. Folheia ele, dá uma analisada. Um convite, pesquise mais. Nesse slide 12, eu trago aí um exercício do nosso livro, cuja ideia do autor é exemplificar o que ele está falando, onde ele menciona, ele traz uma barra engastada numa determinada parede ou num determinado ponto, em que a base dela também continua engastada, fixa, presa,
no solo, formando então uma barra vertical sendo tracionado por uma corda horizontal. E aí o convite é para que você determine a deformação específica nesse cabo, do ponto B até o ponto C, sabendo-se que a aplicação de uma carga na extremidade provoca ao cabo uma deformação de 1 milímetro em 1 metro. Portanto, a deformação específica é a razão entre a deformação que ocorre na peça em relação ao seu comprimento. Assim, temos em 1 metro uma deformação de 1 milímetro. Observe que a deformação ela está gerando uma relação metro-milímetro. Para que isso seja possível, é preciso que as unidades sejam transformadas ambas em metro. Então, trata-se de uma resolução simples, cuja importância é observar a deformação utilizada no diagrama de tensão e deformação. Com isso, é possível acompanhar a deformação desse dado material em 1 milímetro a cada metro. E aí, nesse último slide, slide 13, eu trago uma forma demonstrativa do cálculo dessa deformação, que passa a ser específica, sendo a razão entre a deformação que ocorreu na peça de 1 metro com relação a uma variação de 1 milímetro. Essa resolução é simples e é importante observar que a deformação utilizada no diagrama, tensão-deformação, ela é específica. E com isso deve-se conhecer o comprimento e a deformação de um determinado corpo de prova. E aí, por enquanto, eu agradeço a sua atenção, e gostaria que você pegasse o nosso livro didático digital, fizesse várias leituras, vários relatórios, várias observações e, na medida do possível, pesquisar um pouco mais sobre o assunto nas nossas bibliotecas. Um grande abraço e até a próxima, sessão.